Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao podcast. E vamos falar de uma pessoa que, se vivo fosse, em 12 de outubro de 2023, completaria 100 anos. Uma pessoa que foi referência para muita gente na área cultural, mas que tinha algumas particularidades. Além de ser um grande escritor, era jornalista, redator, músico, atleta e fogão de coração. Gente, fiquem ligados que depois da vinheta a gente vai falar de Fernando Sabino. Márcio Padilha apresenta Padcast, o podcast do Padilha. Bem, como eu prometi, vamos falar de Fernando Sabino. E para falar de Fernando Sabino, eu trouxe aqui uma pessoa que sabe tudo da vida de Fernando Sabino, e se não souber vai levar uma bronca. Está aqui comigo Bernardo Sabino, filho do Fernando Sabino, um grande botafoguense também. Muito obrigado pela presença. É uma honra estar participando aqui do podcast, né, com você, botafoguense, né? Fico mais honrado ainda. Que bom. Bernardo, 100 anos que seu pai faria esse ano, né? Ele nos deixou em 2004, né? Mas desde então você vem fazendo um trabalho de preservação da memória dele, não é isso? Não foi nada planejado, né? Quando meu pai faleceu, eu procurei o Canal Brasil, né, do Paulo Mendonça, para conversar sobre algumas homenagens a ele, num ano. Aí o Paulo falou, primeira coisa que você tem que fazer é largar tudo que você faz. Eu trabalhava em televisão também, né? Essa loucura que é a televisão. Comecei como câmera na Globo, depois fui fazendo outras funções, acabei mais ou menos como coordenador de jornalismo de eventos ao vivo e gravei alguns musicais para o Multishow. Eu tinha acabado de gravar o Baú do Raul para o Multishow, e o Paulo Mendonça, Bernardo, vai trabalhar. Agora, tem uns filmes que seu pai fez, vamos exibir esses filmes aqui. Aí fui lá nos acervos do meu pai, peguei latas de filme para tudo quanto é lado, que estava no MAN, que a gente recolheu do MAN, e botei tudo no carro dele, né, que era um Voyage que ficou com a gente, e levei tudo lá para a Cinemateca. E procura daqui, procura dali, procura de lá, os filmes numa boa qualidade, porque os filmes, as películas estavam em péssima qualidade. Sim. Péssima qualidade, existe um grau de 1 a 5 que dá a qualidade da película. E comecei a mexer em umas fitas lá, beta, não sei o que e tal, e achei uma fita com qualidade maravilhosa, que tinha sido telecinado diretamente de 35 milímetros. E com essa fita eu voltei no Canal Brasil, tem até uma história engraçada, era uma VHS. Aí o Paulo chamou os técnicos lá e tal, o cara detonou, o VHS aqui não passa. Eu, tá legal, vou ver se eu acho outra coisa. Fui na produtora, passei a VHS para beta, voltei lá, o cara, agora tá bom. Agora sim. Ô, Bernardo, isso aí foram produções da BemTV Filmes que o seu pai criou? Foram produções da BemTV Filmes. Ele chegava, só uma curiosidade, ele chegou a dirigir também ou ele só produzia? Ele tinha ideia? Ele dirigia, né? Dirigia também. E meio dividia a direção com o Davi Neves, mas a direção era dele. Certo. Muito importante o Davi Neves por conta da fotografia, né? As fotografias de todos os filmes são muito bonitas, né? Dos escritores, no caso, né? Sobre os escritores, né? Foram diversos filmes sobre Foram os 10 escritores, né? 10 escritores. Érico, Carlos Drummond, Jorge Amado, Vinícius, Guimarães, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Pedro Nava, Afonso Arinos e Zé Américo. Tá, desses todos você tem um VHS... Não, aí VHS digitalizei, em passei para beta. beta. Né? Tenho as latas de filme que estão na Cinemateca, que pode ser a possibilidade de a gente tentar restaurar isso novamente. Processo químico, né? Deve ter que passar vários produtos, né? É bem complicado. Na época, eles até acenaram em fazer esse projeto, mas custava caro na época, custava pelo menos uns R$400 mil para fazer isso tudo. Mas está aí a hora da gente fazer uma pesquisa de tudo que tem lá, porque não tem só esses filmes, né? Ele começou a carreira de cineasta dele na Globo, fazendo uma série de filmes sobre Hollywood. Tá. Né? Porque ele morou 2 anos em Nova York, era correspondente. Ele foi para Los Angeles. E depois foi para Los Angeles também. E ele fazia filmes para o governo brasileiro. Certo. Feiras, congressos, fez em Hanover, fez no México, né? E fazia esse trabalho para o governo. Né? E tem alguns roteiros, né, que eu estou
tá guardado com o meu irmão lá, que eu quero tentar dar uma olhada, pegar a pasta dele esse ano e trabalhar bem essa parte do cinema, porque eu não trabalhei o cinema dele depois que ele faleceu. A gente fez outro tipo de trabalho em cima da memória dele. O Instituto Fernando Sabino foi oficializado em 2013, né? Sim. Mas nesse período, entre o falecimento dele, 2004 até 2013, você já começou a fazer um trabalho de ir nas escolas? Sim. O que aconteceu? A gente fez uma exposição muito grande sobre ele, que só viabilizei em 2007, através da Lei Rouanet. Aí fizemos uma exposição no Palácio das Artes, ocupamos o palácio todo, em Belo Horizonte, fizemos no CCBB em Brasília e fizemos na PUC. Certo. Aí eu fui procurado pela secretária de Cultura de Muriaé para levar a exposição para lá. E era inviável, pelo custo, pelo tamanho, mas tá legal, vamos levar uma mostra de cinema, vamos levar uns painéis com a cronologia que eu criei, que isso foi um facilitador para montar uma exposição, a linha do tempo muito bem feita. E vamos levar isso aqui, tem umas coisas do meu pai, vamos levar, né? Aí chegou lá, para surpresa minha, eles tinham trabalhado o Fernando Sabino em sala de aula e os alunos produziram várias formas de arte na obra do meu pai. Olha. Escultura, desenho, teatro, dança. E eu fui visitar algumas escolas, onde eu fiquei meia hora em cada escola, vendo apresentações artísticas do aluno. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí entrei com um projeto na lei e em 2007 fizemos 10 cidades. A gente faz um contato com a Secretaria de Educação, de Cultura e desenvolve o projeto. Só que o projeto foi ganhando força. E em 2011 se tinha necessidade de criar um caderno pedagógico, ter uma assessoria pedagógica no projeto, para ter uma consistência, né, pedagógica nesse processo todo. E aí a gente tem um caderno pedagógico hoje que orienta as atividades da criança por faixa etária. Resumindo, hoje já passamos por 90 cidades, já atingimos 1 milhão de alunos, onde a gente criou uma nova metodologia de tratar a leitura em sala de aula. A leitura é uma diversão. Né? O aluno lê para pintar muro, para fazer teatro, para fazer dança. E numa certa idade, a gente mostra que existe um caminho profissional na área de cultura, porque, infelizmente, os alunos da rede pública, a maioria deles não chegará na faculdade. Então, hoje, vários alunos trabalham na área de cultura por causa do projeto. Aí eu dou algum exemplo. Para fazer um teatro, você precisa de figurinista, de cenógrafo, de eletricista, né? de ator, de roteirista, iluminador, técnico de som, né? E aí é uma maneira. Em algumas cidades, a gente até cria os mecanismos deles fazerem esse trabalho com a própria prefeitura. Se a Secretaria de Cultura desenvolve essas atividades, a gente fomenta isso. Muito bacana. É muito bacana, porque a gente a obra do meu pai atinge todas as idades. Nesse ano passado, eu tive em 5 cidades. Né? E estamos agora vendo qual é a cidade que a gente vai fazer esse projeto agora durante o ano do centenário. Esse material vocês fizeram algum tipo de making-off, alguma coisa A gente registra e posta eventos no Instagram do Instituto Fernando Sabino. Certo. A gente tem que fazer uma captação mais apurada para poder fazer um arquivo melhor. Entendi. Porque é muito restrito o orçamento, então a gente faz uma coisa muito provisória. Tem uma pessoa que cuida do Instagram, que faz no próprio telefone. A gente não tem orçamento para levar uma equipe. Tá, você tem aí o endereço do Instagram para a gente botar aqui embaixo? Instituto Fernando Sabino. Direto, né? @ Instituto Fernando Sabino. Está muito bem postado as atividades que a gente fez no ano passado. Lá dá para entender bem o que foi feito. Tá. E 2023 ele completaria 100 anos. É uma data importantíssima, né? Vai ser um ano de muito trabalho, né? Essa coisa do datado, né? Queria ser uma homenagem, né? O jornalista gosta muito disso, de datar. Né? Tem alguma coisa importante esse ano, tal, mas vamos lá, vamos seguir o que dá certo, né? Então, a gente está planejando intensificar alguns projetos no audiovisual, que eu tenho vários projetos no audiovisual. De resgate de coisas antigas e produzir coisas novas? Projetos novos, né? Produzir coisas novas. Através de um acervo grande que ele tem, né? Então, a gente está em parceria aqui com a 24P, com a Marcela e com vocês, no Paulo Marcelo, criando algumas coisas que já estão prontas, alguns argumentos que o LG Baião fez para a gente, algumas ideias de alguns programas de televisão, algumas ideias. Estamos mapeando, nesse exato momento a gente está mapeando
e fazendo um esqueleto de tudo que a gente vai fazer para tentar direcionar nos processos de captação de recursos, veiculação, etc. Mas a ideia é um documentário nos 100 anos, em cima de algumas coisas que a gente tem, inclusive um documentário que a gente já fez, né, em 2006, sobre ele. Um desenho animado, que a gente está tentando ver se o pessoal do Ziraldo ilustra. Ah, que seria lindo, né? Um livro também ilustrado pela turma dele, por ele, né, pela equipe dele lá. E estamos tocando esse projeto, a Marcela está encabeçando, né, o processo produtivo disso tudo. E o Centenário, a Regina Godoy, que é sócia dela, está criando uma exposição grande do Centenário. Ela fez o Ziraldo, fez o Ariano. E eu não vou entrar nessa empreitada, não, porque eu já tenho uma demanda muito grande desse trabalho educativo. Certo. Então é melhor eu dividir para poder multiplicar. Para que a coisa aconteça direito. Né? E o projeto educativo, estamos tentando captar recursos para fazer em algumas cidades. Aprovamos o projeto na lei, né, que é o primeiro passo que tem que ser dado. Certo. Mas estamos negociando direto com as prefeituras também. Como é um trabalho que a gente pode ter verba da educação, a gente está pleiteando a verba direta da prefeitura para fazer esse projeto em salas de aula. E aí continuar viajando por esse país afora, mostrando a obra de Fernando Sabino. Sim. E incentivando as crianças a lerem e a interagirem com arte, né? Independente de ser só a leitura, né? Você sabe que é inacreditável. Eu dou uma revistinha para cada aluno, daí eu não consigo dar um livro. Olha, inacreditável como eles passam a ler quando vai fazer um teatro, quando vai fazer uma dança, quando vai pintar um muro. É a maneira da professora colocar a leitura em sala de aula. Obviamente que algumas leituras do meu pai, do Ziraldo, alguns trechos do Vinícius, tem mais impacto na criança, que ela passa a se interessar. É muito chato você chegar e ler o José de Alencar para o menino fazer uma prova e tomar um 0. Né? Entendi. Então, mas já tem projetos em secretarias que desenvolvem a leitura dessa maneira. Né? Então, e aí a gente mostra para o aluno que a leitura é fundamental na vida deles. Né? Quer seja para o futuro profissional, quer seja para eles se expressarem, ou até mesmo para ter um desempenho melhor nas outras disciplinas. Né? Boa. Né? Tem muito mito, né, em relação à educação, de que eu vejo assim, as crianças mais jovens. Eu li toda a coleção de Monteiro Lobato, eu lia muito quando era criança. E hoje em dia eu vejo assim, muito coisa assim, o físico, né? Pegar no papel assim, é mais difícil, eu quero ver no iPad, no computador. Vocês encontram essa dificuldade lá com as crianças quando vai fazer esse tipo de evento? A gente tem um facilitador, né? Primeiro, as revistas ilustradas, que facilita, né? Ela já vê uma coisa ilustrada. Segundo, que ela vai ler ali para ilustrar uma outra revista. Entendi. Né? Então você cria um mecanismo que Sim. a leitura ali no papel físico vai gerar um outro material. Eles refazem capas de obras do meu pai, eles fazem recontos. E a gente criou, além de um trabalho de arte plástica, muita reciclagem, você reaproveita o material para fazer os personagens do meu pai, Certo. muita frase utilizada na parte de arte plástica, grafite, a gente pinta o muro das escolas com grafite, com outro tipo de pintura. Só deixando bem claro que é grafite, né? Não é pichação, né? Que as pessoas confundem também. Sim, fica lindo. Fica lindo. Tem até algumas fotos aí que pintou um muro lindo lá em Paulista. O muro vai ficar lá. Uma cidade de 2.000 habitantes. O muro vai ficar lá. Boa. Daí eles se sentem valorizados, porque o aluno passa a ser o protagonista. Né? Só que a gente, no início do projeto, a gente não tinha um trabalho de escrita. Então criamos 3 trabalhos de escrita. O aluno lê o conto do meu pai até metade, ele termina. Sensacional. De acordo com a criatividade com a cabeça dele. A gente dá 8 palavras do texto para ele criar uma história com aquelas 8 palavras. E o que é mais emocionante, eles terminam de ler, tem que escrever uma carta para o meu pai como se ele estivesse vivo. Não, aí é de chorar. Você pega coisas assim que você não acredita. Você não acredita que eles escreveram aquilo. Né? Então você fomenta, de uma maneira simples, o gosto pela leitura. E a gente tem uma mostra de cinema, né? Com 15 curtas, alguns feitos pelo Monclar, com atores famosos, Conversinha Mineira com Estênio Garcia, Apertadinho com André Matos,
né? O Galinha ao Molho Pardo, que o Feliciano Coelho dirigiu, ganhou 4 prêmios em Miami, né? A história do meu pai escondendo a galinha para não matarem ela, no almoço de domingo. E esse é sensacional, né? Então, você chega na sala de aula, tem galinha de tudo quanto é tipo. Mobile de galinha, galinha não sei o quê. Mas só uma curiosidade, esse material é o que está sendo restaurado? É o que vocês Não, esse material é uma amostra de cinema com 15 curtas-metragens de ficção, 16. 10 curtas-metragens que meu pai fez, um documentário que nós dirigimos, eu, Feliciano Coelho e o Marinho Antunes, e 5 longas. Olha. Então, a gente chega na cidade, a gente usa também, a gente faz esses painéis da linha do tempo. Foi uma sacada muito bacana do Luciano Cianda Iato. A gente faz os painéis de 1 metro quadrado, em PVC, cabe no meu carro. E isso é uma exposição, eu espalho pelo tamanho que eu quiser. Né? Então, a gente leva essa exposição, deixa montada essa exposição com a amostra de cinema. Certo. E essa exposição na cidade vai sendo complementada com o que o aluno faz em sala de aula. Na culminância, a gente leva teatro em sala de aula. Tem 3 peças de teatro do Fernando Sabino que foram produzidos para o projeto. O Luar Azul fez Conversinha Mineira, o pessoal do Fragmentos em Peçanha fez A História da Galinha, tem um musical do Grupo Cantar Contos, e são trabalhos muito bem feitos. Isso incentiva eles a assistirem esse trabalho e fazerem também o deles. E no final do projeto a gente monta em praça pública a apresentação das crianças, leva um show e faz uma atividade para encerrar o projeto na praça da cidade. Quer dizer, é um projeto que ele valoriza os pais, a família toda deles vai ver o que ele está fazendo em sala de aula. A gente leva os pais em sala de aula também, quando eu vou visitar as escolas. Quer dizer, o projeto tomou uma dimensão que envolve o município inteiro. Entendi. E foi uma coisa espontânea, né? Não foi assim. As coisas foram acontecendo e foram se formatando naturalmente. Não foi uma coisa criada, um projeto para isso. Entendi. E aí, a cada troca de experiência com as crianças, você vai enriquecendo ainda mais esse projeto. Sim. Vai tendo outras ideias. Com certeza. É um processo de criação sem fim, né? Sem que fim. A arte permite isso, né? Permite. É muito bacana. E abre novos horizontes, né? Numa realidade, né? A gente faz esse projeto em escolas particulares. É completamente diferente de fazer na escola pública, né? Porque a realidade deles é outra. Infelizmente, eles moram num lugar que o poder público não está presente. Né? Então, alguns pais deles estão presos, outros pais são traficantes, outros são profissionais mesmo, são motoristas, trabalham, né? Outros espancam a mãe. Né? Então, é uma realidade diferente. Né? Então, quando eles me perguntam, faz essa pergunta, o professor força a barra para fazer essa pergunta, como era a minha relação com meu pai, né? Eu já respondo, ninguém escolhe o pai que vai ter. Sim. Né? Mas, diante disso, minha relação não era minha com o escritor. A gente estava até falando sobre isso um pouco antes aqui, né? Minha relação era minha com meu pai, que é escritor. Sim. Como eles têm uma relação com o pai deles, que é alguma coisa. Né? E a gente tem que valorizar a relação deles com a família, com o pai, com o contexto que eles vivem, né? E aí já começa um assunto, né? A gente já leva para o outro lado, né? A conversa com os alunos. Os alunos prestam muita atenção, sentam 2.000 alunos. Outro dia lá em Itabirito, fui conversar com os alunos do ensino médio. Aí o diretor, nossa, mas eles são muito bagunceiros, não sei o que, vou levar turma por turma. Não, traz todo mundo, Todo cara. mundo. Traz todo mundo. Para que tu... Não, eles não vão conseguir. Traz todo mundo. Traz todo mundo, que vai conseguir sim. E aí eu conversei com eles numa boa. Eu falo, o projeto é esse, para fazer isso, para fazer aquilo, passa um filme, faz uma pergunta, e eles se comportam. Que bom. Tudo é maneira De conduzir, né? de conduzir. Da mesma maneira que eu conduzo eles, os educadores deveriam conduzir assim. Né? Para não ter essa rebeldia deles, né? Entendi. É que você cria ali também um universo que para eles não é tão familiar, né? Então, quando chega uma novidade, assim, talvez tenha um peso maior, assim, de atração. Seria mais ou menos isso? Sei, talvez a minha empatia, talvez outra pessoa no meu lugar, com uma linguagem diferente da minha, talvez não consiga.
Eles ficam fazendo bagunça, eu não sei. Entendi. Eu sei que eu consigo, né? Então eu tenho a autoconfiança de conversar com eles e conseguir. Que bacana. Então fica aí a dica para as secretarias de cultura dos municípios, né, que a gente tem um projeto para ser levado para as crianças que vai criar impacto neles, né, que vai Sim. atrair para uma coisa boa, né? Okay? Então, na cidade tem o viés cultural, né, que vai para uma galeria e fica montada uma exposição em paralelo. Então, a parte cultural, na cidade, para o público conhecer sobre o escritor, sobre o cineasta, sobre as outras faces dele, o próprio aluno visitar a exposição, interagir com o que ele está fazendo em sala de aula. Então, o projeto vai para dentro de sala de aula com os professores e vai para a Secretaria de Cultura com a montagem da exposição, mostra de cinema, onde a gente libera os direitos autorais dos filmes, libera os direitos autorais do escritor para tudo que possa estar acontecendo no projeto, né? E aí o público fica conhecendo um pouco mais sobre ele, né? Essa linha do tempo fala tudo sobre ele, né? Que ele realmente era muito inquieto, Certo. né? Era músico de jazz. É isso que eu queria chegar. Vamos falar um pouco agora não do escritor Fernando Sabino, mas das outras particularidades. A primeira é esportista, né? Ele nadador. Ele atravessava. Mas adulto, ele continuou praticando esporte? Tinha alguma ligação com esporte também, não? Não, ele foi esportista na adolescência dele, ele bateu o recorde sul-americano de natação. Aí tem um trecho do livro O Tabuleiro de Damas, que o Ivo Pitangui até fez. O Ivo Pitangui montou um PowerPoint para falar sobre o Fernando Sabino. E ele cita esse negócio que o recorde ainda é do meu pai. Olha. Porque extinguiram a prova. Então, ninguém vai bater esse recorde. E ele fala isso, ninguém vai bater esse recorde, não existe mais a prova. E aí, são coisas que só acontecem com o Fernando Sabino, né? Ele tinha uma peculiaridade das coisas exóticas acontecerem com ele, né? Das coincidências acontecerem com ele. Era o rei das coincidências, né? Então, essa coisa do recorde é uma. Tá. Né? Como é que o cara, até hoje, o recorde é dele? E o Fernando Sabino, músico, você tem alguma recordação? Ou Tem, também eu fui foi a alguns shows dele. Qual instrumento? Bateria. Bateria. Olha só. E a gente tem um documentário que eu fiz em 2006, né? Que fala isso, né? O Haroldo Costa cita, que o Haroldo Costa acompanhava muito ele, né? Que ele ia para Nova York, já era chamado na bateria pelos músicos famosos. Olha. Né? É uma pena. Vamos ver se a gente acha algum registro disso nas VHS que o Paulo Marcelo está decupando aí para o... Ele tocando bateria. Não, tocando bateria com certeza tem. Tem, né? Eu tenho algumas imagens dele tocando bateria. Tocando outros instrumentos, você lembra? Não toca. Não, ele tocava piano. Dizem, e eu não sei onde é que eu vou achar isso, que ele tem algumas músicas que ele fez na noitada com o Vinícius. Olha. Mas eu nunca achei isso. Tem que procurar. Já pensou lançar aí uma série de músicas inéditas de tem que Fernando saber onde Sabino está com isso. Vinícius? Complicado. Porque eles saíram para a noitada, ninguém registrava nada. De repente senta ali e faz um negócio, já foi. Né? Ninguém tinha como hoje um celular que você grava tudo, né? Pô, naquela época era mais complicado. E ele fazia shows para os amigos, né? E ele parava, se movimentava, ele fazia um cardápio musical que eu tenho até hoje, que ele fechava, fazia, recortava e criava um cardápio musical das músicas que podiam ser escolhidas pelo pessoal na mesa. Olha. Ele fazia show no Mistura Fina, ali naquele shopping Cassino Atlântico, Germania, em Brasília eu fui umas 2 vezes. Só que ele tinha que tomar 2 whiskies antes de tocar. Né, para dar uma relaxada. Não, tudo bem. E o nosso Botafogo, como era a relação dele com o Botafogo? Tem assim alguma lembrança, alguma coisa marcante? Tenho, porque eu virei Botafogo por causa dele. Ele não era um cara... ele torcia, mas não era um torcedor ficcionado, não. Mas eu fui sócio fundador de uma torcida chamada Unifogo. Então, quando eu era pequeno, ele passava a me levar no estádio direto. Ele sentava lá embaixo da Unifogo e eu subia lá para a torcida e ficava meio maluco, me procurando e tal. Mas gostava de estádio, arquibancada, aquela movimentação? Médio. Ia mais para tua causa? Me levou várias vezes no Maracanã, mas depois passou a acompanhar mais de... Não era aquele torcedor fanático, mas era Botafogo, com certeza. Que bom. Inclusive, escreveu algumas coisas sobre o Botafogo. Né? Como cronista esportivo, ele cobriu a Copa de 66 na Inglaterra. Que foi uma Copa ruim para o Brasil, né? E
Tem uma entrevista com o Pelé, que o Pelé só dava entrevista se fosse ele, para Manchete, né? E se tornou amigo do Pelé depois, né? Como foi muito amigo do Newton Santos. Os melhores amigos dele eram o Newton Santos. Olha, que bom. E a gente estava até procurando alguma coisa que ele fala do Newton Santos. Eu achava que ele tinha uma crônica sobre o Newton Santos, engraçado. Não tem, mas tem algumas citações, né? Contamos 2 citações. Vamos buscar isso aí, como não sei se você sabe, até essa coisa que você fala de ser filho de uma pessoa tão importante, tão famosa, né? Hoje em dia nós temos um projeto com a Hannah Santos, que é neta do Newton Santos, de manter viva a memória de Newton Santos. Então, quem quiser procurar aí, tem o site oficial do Newton Santos, o Instagram, o Twitter, o Facebook, tem tudo do Newton Santos. E a gente adoraria colocar algum material de Fernando Sabino em relação ao Newton Santos. Aquela crônica do Armando, eu até achei que era do meu pai. Do Em Campo, parecia tanto, no entanto... Não, que ele passa na pelada dos meninos, os meninos chamam ele para completar o time. Essa é sensacional, né? A TV Globo fez uma reprodução desse momento, é muito engraçado. O senhorzinho lá, todo... Agora, você falou do Para Gostar de Ler, o pessoal do Para Gostar de Ler lançou um Para Gostar de Ler só de crônicas de futebol. Boa. Tem 2 do meu pai, 2 do Armando, 2 do Carlos Drummond. É muito bacana esse livro. E tem 2 crônicas do meu pai. Uma ele assistindo uma pelada na praia. E uma hora lá a bola vai parar nele. Procurou o craque. Mas ele conseguiu, desse fato, criar uma crônica, né? Olha. E essas crônicas vão estar aí no material, vão reviver isso? Como é que está o planejamento? É muito material. Tá? Vamos voltar agora para o centenário. Vamos falar de centenário. É muito material, né? Então, eu, há uns 3, 4 anos atrás, fui procurado pelo LG Baião, roteirista, né? E que ama a obra do meu pai, e montamos 7 argumentos, muito bem montados por ele, para oferecer para canais de streaming. E, na época, o Papinha assumiu a direção artística disso tudo. Existe um documentário mais longo, mais extenso, em cima do que a gente fez, de 26 minutos. Né? E existe um chamado Os 4 Mineiros, em cima dos 4 personagens de Belo Horizonte, documentário ficção. Existe uma série de novelas, Martiri Seco, Tabuleiro de Damas... acho que tem O Gato Sou Eu, tem vários, são 9 episódios que o Baião criou, que são ficções que a gente está tentando viabilizar. Tem um desenho animado, que eu falei aqui no início, que estamos tentando fazer O Menino no Espelho, ilustrado pela turma do Ziraldo lá. A Marcela está tentando viabilizar isso. E tem 2... que a gente vai deixar um pouco de lado agora, que seria refilmar o Homem Nu e refilmar o Grande Mentecapto. Mas a obra dele é muito, muito, muito extensa. Aí vem uma ideia, aí entra uma pessoa, Cidade Vazia, aí entra outro, Tabuleiro de Damas. O Tabuleiro de Damas é uma coisa muito bacana, porque é a biografia dele contada por ele próprio. Certo. Né? Eu acho que vai servir, inclusive, de base para esse documentário do centenário, porque é ele falando dele próprio. Entendi. Né? Com as histórias dele. Esse seria o eixo central, e desse eixo vai saindo para as outras histórias. Sim. Aí tem que ver. Assim, é uma pena, porque um material como o dele teria que ser uma série, né? De 24 episódios. Sim, né? mas a gente segmentou. A ficção existe, que é o tabuleiro. Por acaso, o Baião deu o nome dessas ficções de tabuleiro. Né? Mas eu identifico mais o Tabuleiro de Damas como a parte do documentário. Né? Mas, de qualquer forma, esses 9 de ficção são novelas que vão ser feitas num formato parecido com o que faziam com o Nelson Rodrigues. Né? Eu acho que 3 episódios para cada novela dessa. Tem uma história sensacional, que é o Corpo de Mulher. O Corpo de Mulher, ele me levava e falava que queria filmar o Corpo de Mulher. A gente chegou a assinar contrato com o Dília Trindade para fazer o Corpo de Mulher. O Corpo de Mulher é uma história que aconteceu com meu pai e que ele transformou na ficção. A noiva dele, na época namorada, filha do Benedito Valadares, estava fazendo aniversário no Copacabana Palace. E ele não foi convidado. Ele queria vir aqui de qualquer maneira. Então, ele postou com os 3 lá que ia vir, que ia lá, duvido que você vai fazer isso e tal.
E veio, se hospedou no hotel na Lapa, foi até o Copacabana Palace, subornou o porteiro, entrou e deu um beijo nela na frente do governador. E saiu, e voltou a pé para Lapa. Nossa Senhora, caminhada boa. Chegou no hotel, subiu no segundo quarto, e ele estava preocupado em escrever alguma coisa. Ele abre a janela, passa um corpo de mulher, se patifa no chão. Olha. E aí ele fala no prefácio do livro Corpo de Mulher que ele queria fazer um filme no ar daquilo. E me levou na Lapa, porque os lugares que ele teve na Lapa estavam todos iguais a como era na época dele. Só estavam restaurados, né? E mostrou onde aconteceu tudo. Olha. E criou o Corpo de Mulher, né? É uma história de suspense, em que um jornalista sai da redação de madrugada, passa num bar, ouve a Segunda Guerra Mundial acabando, não sei o quê, entra e o corpo de mulher cai. E aí começa a acontecer uma série de fatos em cima do personagem, que acho que é Silvério, do jornalista, e que ele passa a ser o investigador daquela história. Aí começa um manco a seguir ele o tempo todo, que você não sabe qual é a relação do manco com ele. Aí um deputado começa a investigar a história dele, enfim. Né? E aí a gente criou a ideia de fazer o Fernando Sabino, né, no roteiro, porque Corpo de Mulher, para dar um longa, tem que... Então a gente faz o Fernando Sabino até depois do baile, ele entrando no hotel, quando o corpo cai, começa o filme. Entendi. Essa era a primeira ideia do filme, lá com Papinha. Né? Ou começar no baile, que dá um impacto grande, entendeu? Uhum. Então, a gente tem já um argumento para... Sou doido para fazer esse filme. Eu sou, assim... Até porque era uma vontade dele, né? Então vamos realizar essa vontade, o Bernardo. Poxa, esse ano promete, então, né? Me diz agora, assim, em poucas palavras, faz um convite pro fã de Fernando Sabino, pro admirador de Fernando Sabino. O que ele pode esperar em 2023? Assim, em poucas palavras, faz um resumo para mim. Em relação aos nossos projetos, né, que são projetos que eu toco não como herdeiro, né, eu pago direitos autorais. Tudo isso que a gente falou aqui, né, a edição de um livro em quadrinhos, do Menino Espelho, e esse processo audiovisual que eu estou incentivando a fazer, a exposição do centenário, que deve ir para os CCBBs, tomara que vá para os 4 CCBBs importantes, né? São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Rio, e a continuidade desse projeto educativo em sala de aula. Né? E no 12 de outubro, isso tudo está acontecendo. Algumas feiras de livro vão estar homenageando. Meu pai, a de Belo Horizonte, vai estar homenageando. A Flit de Tiradentes vai estar homenageando meu pai. A gente quer lançar isso tudo na Flit, porque dá um glamour, né? E seria mais ou menos perto do aniversário dele? É 19 de outubro. Olha, parece uma que semana depois. E vamos tentar viabilizar. Não é fácil viabilizar, que tudo depende de captação de recursos. Né? Mas... infelizmente, aí, nos últimos 4 anos, a captação de recursos para a cultura foi meio marginalizada, né? Mas agora acabou isso. O meu projeto educativo eu tive facilidade, graças a Deus. Que bom. Né? Foi bem... Conseguimos captar com uma certa facilidade, aprovar na lei. Graças a Deus não tivemos tanto problema. Que bom. Mas a cultura parou, né? Não tinha nem ministério, né? Porque, assim, eu tive num congresso de turismo, numa cidade, turismo e cultura, lá em Cláudio. E mostrou que qualquer evento cultural que você faça na cidade, uma feira de uma coisa, movimenta a cidade. Cada R$1 investido num evento cultural na cidade, é 17 que volta para a cidade, gerando emprego. O hotel fica cheio, o posto de gasolina vende, o restaurante lota, o pipoqueiro vende pipoca, o menininho vende o quadro dele. Sim. Então, é importantíssimo, porque os países desenvolvidos têm essa convicção, né? Essa cultura, né? de criar evento na cidade para fomentar a circulação do dinheiro. É fundamental que isso aconteça. Então, a gente tem que estar... não, cultura é custo. Não, eu acho que você pulverizar nas cidades médias e pequenas
eventos culturais como feira de livro, feira de cinema, o próprio evento cultural da cidade, é importantíssimo. É investimento, né? Não é gasto. Não é gasto. Perfeito. Bernardo, assim, eu acho que foi muito esclarecedor, principalmente para quem assim, admira o Fernando, mas sem conhecer tantos detalhes da história dele. Agora estou curioso, estou doido para chegar a outubro, para poder ver esses documentários, ver esse material. Você pode contar aí com o nosso empenho na parte da restauração do áudio. Já estamos acertando isso aí, acho que vai ser muito bom. E queria te agradecer a presença e principalmente parabenizar por esse trabalho da preservação, não só da memória do seu pai, mas também da fomentar a cultura com a juventude, essa garotada aí que pode vislumbrar um caminho, né? Parabéns e obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, né? Vamos ver se a gente cria. Estava falando com o Paulo Marcelo que a gente estava criando um monte de coisa. Vamos criar um programa no YouTube para dar oportunidade para as pessoas verem, né? Boa, é isso. Então, até veicular os filmes, né? Veicular um filme ou outro, criar. Porque aí o facilitador de acesso hoje é a linguagem. Sim. Né? Então, vamos usar a linguagem de uma maneira sadia, que a gente possa estar divulgando esse trabalho. Perfeito. E as pessoas terem acesso, né? Perfeito. É o mais Conte conosco. Eu acho que todo esforço nesse sentido é válido e terá o nosso apoio. Pode contar com a gente. Tá, muito obrigado aí por essa entrevista aí, Alvinegra. Alvinegra de coração. E siga a gente lá no Instagram do Fernando Sabino, por enquanto é o que a gente tem. E a gente deve construir um site com a consistência em cima do Instituto. Boa. Tá? Para estar divulgando. Preservar mesmo, né, a memória. E estar divulgando as ações Sim. que a gente faz. Boa, perfeito. É isso aí, Bernardo. Muito obrigado. Eu que Pessoal, agradeço. a qualquer hora o podcast está de volta. Aquele abraço.